temos pessoas que estão nos visitando. Também temos irmãos ausentes, acho que devido ao feriado também. Mas bom a gente estar junto, né? Podendo adorar o Senhor, lembrar de quem Ele é, que Ele tem feito nas nossas vidas. A gente ficou algumas semanas numa pausa nessa série de mensagens, devido a outras mensagens importantes sobre a Páscoa, ceia. Vamos retomar. Estamos pregando uma série sobre princípios para combater e vencer a hipocrisia. E nós já vimos nas mensagens passadas, o primeiro princípio estou usando como base, pelo menos, alguns pensamentos, algumas orientações de um livreto do Richard Baxter, mas sei que alguns irmãos aqui até já adquiriram, mas ali tem aqueles princípios que nos ajudam como uma direção. E nós já vimos um princípio que, para escapar da hipocrisia, entenda bem que consiste a vida e o poder da piedade, em que diferem da imagem sem vida ou do cadáver de piedade. Não está agora, vamos ver aqui. Aí, vamos ver se. Obrigado. Nós também vimos que um outro princípio, seja muito diligente no exame do seu coração e de todas as suas ações pela palavra de Deus. E muitas vezes se exija de maneira rigorosa. Nós vimos nesse princípio que engano e culpa não suportam exame rigoroso. A palavra de Deus é rápida e poderosa, descobrindo os pensamentos e imaginações do coração. Não há hipócrita que não possa ser libertado de seus próprios enganos se, com a ajuda de um guia capaz, está falando da Bíblia, ele prosseguir fielmente no trabalho de autoexame sem parcialidade ou preguiça. E hoje vamos ver mais um princípio, uma terceira parte, que é isso aí. Cuide para que seu principal estudo seja sobre o coração, que ali a imagem de Deus possa ser plantada, o interesse dele avançado, e o interesse do mundo e da carne subjugado, e o amor a todo pecado expulso, e o amor pela santidade tenha sucesso, e que vocês não se contentem em parecer fazer o bem, em atos externos, quando vocês são maus e estranhos aos grandes deveres internos. Então, quem colocou esse princípio foi o nosso irmão, pastor puritano Richard Baxter, há séculos atrás. E ele desenvolve um pensamento que está aí, né? Não precisa se preocupar, eu posso mandar depois, mas a primeira e grande obra de um cristão é sobre seu coração. Aí Deus habita pelo seu Espírito, em seus santos. E aí que o pecado e Satanás reinam nos ímpios. Os grandes deveres e os grandes pecados são os do coração. Existe a raiz do bem e do mal. A língua e a vida são apenas os frutos e expressões daquilo que habita no interior. O hábito interior do pecado é uma segunda natureza. Uma natureza pecaminosa é pior do que um ato pecaminoso. Provérbios 4:23 fala o quê? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus também falou, fazei a árvore boa e o seu fruto bom, mas, em outro trecho, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Até que o Espírito tenha regenerado a alma, toda a religião exterior será apenas uma coisa morta e lamentável. Embora haja algo que Deus designou ao homem não regenerado para fazer, visando a sua própria conversão, ainda assim nenhum ato antecedente provará que a pessoa é justificada ou reconciliada com Deus, até que se converta.
Estabelecer uma religião de fazer ou dizer algo que é bom, enquanto o coração está vazio do Espírito de Cristo e da graça santificadora, é a religião do hipócrita. Baseado em Romanos 8:9, que fala que não tem o Espírito não é de Deus, ok? Tem um trecho de Provérbios muito interessante, que está aí, né? Que fala: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço, ou eu os odeio, diz o Senhor. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Percebe que o temor do Senhor, que a gente já tem falado aqui algumas vezes, no ensino de vários que ensinam aqui na frente, o temor do Senhor já tem se desenvolvido, aquela reverência a Deus, que gera uma dependência, uma necessidade de proximidade, ao mesmo tempo de respeito. O temor do Senhor engloba essas ideias. O temor do Senhor engloba a ideia de a gente querer viver para agradar a Deus com a motivação certa por quem Ele é, e olhando para quem nós somos, nós precisamos do Senhor, enfim, várias coisas. Mas o temor do Senhor, percebe que está falando aqui, temor do Senhor é odiar o mal, é odiar a soberba, odiar a arrogância, odiar o mau caminho, e odiar a boca perversa. E tudo isso, percebe, é uma questão do coração, é algo interno. É ali que a graça santificadora deve atuar, né? Se de fato nós estamos vencendo ou queremos vencer a hipocrisia. Uma questão do coração significa que é ali que nós vemos uma atual e exata condição do que realmente somos aos olhos de Deus. Ok? Num certo momento da nossa vida, quando a gente olha para a palavra, olha para que nós estamos, como é que nós estamos vivendo em relação a essa palavra, ou falando, ou fazendo, nós estamos de verdade vendo a atual e exata condição do nosso coração. Às vezes a gente gosta, às vezes a gente não gosta, mas é a realidade do que está lá dentro. Ok? Mesmo a boca perversa, que é o que sai para fora muitas vezes, porque às vezes a soberba, a arrogância, a gente fica mais interno, às vezes é mais difícil de perceber. E a boca, muitas vezes, é o que fica mais fácil de perceber o que está saindo lá do coração. Mesmo a boca é algo do coração, lembra? É só um reflexo do que está no coração. Jesus falou isso, não falou? A boca fala daquilo que é o conteúdo. A nossa boca fala o que ela fala, porque nosso coração tem o que tem lá dentro. E se não nos dedicarmos a praticar a palavra de Deus, no nível do coração, a gente vai atingir um nível de hipocrisia tão profundo, a ponto de não percebermos que estamos enganando a nós mesmos, aprendendo a dizer coisas agradáveis, para disfarçar áreas não transformadas da nossa vida. É o que Jesus falou. Impressionante, ele falou, raça de víbora, eu sei que vocês são víboras, Jesus falou para os fariseus. Como podeis falar coisas boas, sendo que no coração vocês são maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Percebe? Eles tinham chegado num nível de engano tão profundo, que eles sabiam falar coisas boas, coisas esperadas de pessoas religiosas, sem mexer em nada no seu coração. Jesus mostrou, isso é impressionante, como que ficou profundo o nível de hipocrisia. Então a gente vai procurar aprender com Jesus, o que ele ensina, essas evidências para a gente poder lidar com elas, ok? Jesus em Mateus 23, quase o capítulo inteiro, ele fala de diversos princípios sobre isso. Sobre áreas diferentes de como a hipocrisia pode estar atuando na nossa vida e como a gente tem que lidar com ela, ok?
Então, Mateus 23, de verso 1 a 36, vou projetar tudo aí. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, e que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizei: quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, portanto, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue desses profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Discurso fácil do Senhor Jesus, popular, que com certeza as pessoas ali estavam felizes, confortáveis em ouvir. Dentro dessas evidências da hipocrisia, segundo o que Jesus ensina, vamos ver começar vendo uma, se Deus permite hoje.
A hipocrisia é evidente na pessoa que ensina algo oposto ao que faz ou vive. Então falou Jesus às multidões, né? Mesmo trecho, aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Esta falta de coerência entre o que afirmamos crer e o que cremos de verdade, Deus chama de hipocrisia. Como é que essa coerência acontece? Essa incoerência acontece, né? Nós sabemos de muitas coisas, nós temos conhecimento, nós temos a palavra de Deus, e como é que a nossa vida está de acordo com essa palavra. Ok? Se praticássemos o que já sabemos da Bíblia, nossa qualidade de vida seria muito melhor, não seria? Pergunta que você não precisa responder agora, tá bom? Só perante o Senhor. Quantos começaram a escrever o compromisso prático da última mensagem? Compromisso de arrependimento dado na última mensagem desse tema. Não estou falando que você tenha que ter terminado, ou que você tem todas as respostas ali, toda a solução para a sua vida. Eu sei que não, também não estou fazendo isso, não cheguei no fim. Mas quantos que começaram a escrever, porque aquilo era o exercício de praticar o que a gente ouviu, certo? Quantos que começaram? Agora, ao invés de praticar, de se empenhar em algo que nos ajuda a mudar, alguns estarão preocupados se irão ouvir algo novo hoje, por exemplo. Algo que nunca ouviram. Alguns estarão preocupados se o pregador vai nos impressionar com conhecimento novo. Sobre as últimas notícias, sobre as últimas polêmicas teológicas da atualidade, porque mais do que queremos santidade, nós queremos novidade. É uma marca do cristianismo atual. A gente nem digere, e muitas vezes nem quer digerir, o que é ensinado, mas nós gostamos de novidade. Por isso que o nosso mundo não é à toa, não foi por acaso, né? Que é neste tempo da história que faz tanto sucesso a quantidade de informações inúteis, né, que não servem para porcaria nenhuma e que ocupam o nosso coração. Se ocupa a mente, ocupa o coração. Se você está vendo ali, já está ocupando, já está enchendo de novidade, de bobagem, que vai usar seu tempo, já está usando o tempo, sua energia, sua disposição de querer aprender realmente o que é necessário, de querer fazer o exercício necessário de mudança, porque a vida já foi ocupada com novidade, a vida já foi ocupada com coisas que não nos prestam para nada, mas faz bastante sucesso, porque hoje em dia, né, rapidamente, do dia para a noite, se você criar uma coisa nova, pode ser uma coisa imoral, não interessa. Você pode ficar milionário, por exemplo. Você vai começar a ter discípulos, seguidores são discípulos, não são? Tem pessoas que vão seguir você, porque você agora pensou em algo, falou algo que ninguém pensou, pelo menos até esse momento. A utilidade disso, muitas vezes, é bem questionável, mas o negócio é a novidade, né? Percebe que isso tem um efeito direto no arroz com feijão, naquilo que nós deveríamos estar nos dedicando para viver. Porque a gente só tem uma vida, que só tem 24 horas todo dia, para nos dedicarmos àquilo que realmente Deus quer para nós. Todo mundo é assim. Todo cristão está nessa mesma situação, né? Então, a gente quer, às vezes, mais novidade do que quer santidade. E é só olhar como a gente gasta o nosso dia a dia. Hoje em dia, pastor bom é avaliado pela capacidade de satisfazer curiosidades das ovelhas, não tanto por cuidar de suas necessidades,
de mudança, a fim de continuarem servindo a Deus, como está escrito lá em Efésios 4, de 11 a 16, que o papel é cuidar, rever ali, né, você consertar o que está errado na vida dos santos, para que eles continuem servindo o Senhor. Estava vindo hoje, dando carona para uma pessoa, uma irmã aqui da igreja, ela compartilhando como está sendo difícil o ministério de um parente dela, que é pastor, que questionado, hoje, acabei de chegar, na vinda para cá, que a pessoa fala assim, pastor, nós queremos mais e mais eventos, faça mais coisas, para que a gente tenha mais pessoas aqui dentro. Agora, a gente gosta de eventos, pessoal, não está errado em fazer isso. Nós temos feito eventos, ok? Vamos fazer evento Dia das Mães, fizemos da Pátria, está tudo certo, se tiver o propósito certo. Agora, já falamos aqui, nosso interesse não é encher um prédio de gente, nosso interesse é que tenha muito crente aqui, é coisa diferente, uma coisa, até rimou, né? Gente, crente diferente, mas que bonito, nossa, que riqueza de rima, né? Então, mas, é isso que Deus quer, e jamais vai ser o evento que vai gerar crente. O que gera crente é o ministério de cada pessoa do corpo se dispondo de verdade em ir e fazer discípulos, por meio do que você fala e do que você faz, que você vive, que você conversa, como é que você gasta o seu tempo com a pessoa. Pastor Raul sempre ensinou nós uma frase interessante, né? Ovelha gera ovelha. Novidades nos dão a impressão de bem-estar, porque o nosso coração se engana em confundir conhecimento teórico com conhecimento verdadeiro. Confundimos a nossa prática de vida com o nosso saber, ou seja, quando tomamos conhecimento de algo, tendemos a acreditar que já estamos vivendo daquela forma e saímos satisfeitos. Nosso coração, ele funciona assim, infelizmente. Por exemplo, quando a gente estuda sobre um assunto, por exemplo, humildade, se não tomar cuidado, é fácil achar que eu já estou sendo mais humilde só por estudar sobre aquilo. Se eu estudar sobre amor, eu começo a acreditar que eu estou amando mais só porque eu estou tendo conhecimento daquele assunto. Isso satisfaz. O Novo Testamento apresenta 5 verbos que são traduzidos por saber ou conhecer, 5 verbos diferentes. Pode ser traduzido por saber ou conhecer, e cada um indica um nível diferente, que vai desde você ter uma mera informação sobre algo, até ter um conhecimento profundo, experimental de algo, porque você está fazendo aquilo, ok? O problema é que na língua portuguesa, quando lemos a palavra conhecimento, nós geralmente interpretamos ter a informação como a mesma coisa do que ter a prática. E a gente fica confuso, a gente acha que é a mesma coisa. A gente acha que saber sobre algo é ter a experiência naquilo, é ter a mudança, o efeito bom de você estar fazendo aquilo. E na Bíblia, no Novo Testamento, foram 5 palavras diferentes para que é conhecimento, para que não houvesse confusão de uma coisa com outra. São coisas diferentes. O saber sem a prática só contribui para aumentar a hipocrisia, pois nos satisfazemos com a informação, não com a transformação. E assim permanecemos satisfeitos em nossos apetites e desejos, ao invés de vivermos de acordo com a verdade que Deus determinou para a nossa vida numa área específica. Tiago fala sobre isso, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência.
mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Como é que a gente persevera em algo? A gente tem que fazer algo com isso. A gente tem que praticar. A gente tem que falar assim, como que agora, aquilo que eu ouvi, nessa área que me chamou a atenção da minha vida, que o Espírito Santo usou para me convencer, agora o que eu vou fazer diferente? Como é que eu vou fazer isso acontecer dentro da minha vida? Nesse pedacinho aqui que Deus falou para mim. Né? Considera, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Eu já ouvi pessoa falar assim, mas não está na Bíblia o jeito de fazer aquilo. Imagina, se Deus colocasse na área de, por exemplo, aqui 100 pessoas sentadas, a gente ouve o ensino, por exemplo, sobre trabalho. Bom, para cada um vai ter alguma coisa, um vai ser na área de preguiça, outro vai ser na área de administração do seu tempo, outro vai ser na área como é que ele usa o recurso que ele ganha no seu trabalho, enfim. Imagina se Deus escrevesse uma Bíblia para cada ponto que aquilo pode ser aplicado. Uma enciclopédia a vida inteira, a gente não ia conseguir nem ler. Mas o que acontece? Você tem um princípio, opa, Deus quer que eu mude nessa área específica. Aí você, como é que eu vou fazer isso agora? Porque, isso aqui está ruim, isso aqui precisa melhorar. Isso aqui, aquele irmão lá é bom nisso aqui, deixa eu falar com ele lá. Como é que você tem feito para isso aqui? É bíblico? Você está fazendo isso aqui? Está te ajudando? Como? Como que você está sendo mais parecido com o senhor nessa área aqui? Porque, a gente vai aprendendo a fazer alguma coisa com aquilo. Como que você praticou essa semana sobre a verdade de algo em sua vida que Deus chamou sua atenção pela palavra? Porque eu tenho certeza, se a gente teve um tempo com Deus essa semana, Deus nos chamou a atenção para várias coisinhas na nossa vida, ou não? Agora, o que eu fiz com isso? Ouvir a palavra requer a disposição de sermos ensinados a obedecê-la. E você não vai ser ensinado a obedecê-la todas as vezes, nem muitas vezes, sozinho, solitário, nos seus próprios pensamentos, porque muitas vezes seus próprios pensamentos, eles são o que mais enganam você e a mim. Ouvir a palavra requer a disposição de sermos ensinados a obedecê-la, a fim de pararmos de obedecer às inclinações dos nossos corações, pois nossos desejos mais fortes, pessoal, presta atenção, vê se não é assim, nossos desejos mais fortes não se baseiam em verdade alguma para nos convencer. Você não precisa ter um grande argumento para fazer o que você quer. Eu também não preciso. Basta uma historinha que fale ao nosso coração, contada por um orador simpático, e logo seguimos, porque é a forma de seguirmos nossos verdadeiros desejos. Aquilo casa, aquilo dá certo, aquilo reforça o que eu sempre quis. Não é? Trecho que a gente fala bastante aqui também, que Paulo exorta o pastor Timóteo lá, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A palavra aqui é ficção, coisa que não existe, mas para a pessoa faz sentido, porque é o que ela quer. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. As novidades são o caminho mais fácil para sermos enganados por nossos desejos dos outros, que muitas vezes você não sabe nem qual que é relação à sua vida. Novidades sempre foram e sempre serão a ferramenta de engano dos falsos mestres. Paulo falou, irmãos, e estava sendo questionado pela igreja dele lá, que ele fundou. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei,
o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Percebe? A substituição, não tem tempo, lógico, né? 1 Coríntios 15, Paulo desenvolve esse pensamento, vai mostrando a substituição do evangelho da graça, transformadora pelas novidades, especialmente aquelas que não questionamos, porque falam tanto ao nosso coração, né? Aquilo falou meu coração, e a gente não questiona. Peraí, por que falou meu coração? Por que eu senti um negócio, ao ouvir aquele negócio lá que eu ouvi? Por que eu me senti tão bem ao ouvir aquilo? Como é que a gente questiona essas coisas? Tem que abrir a Bíblia e ver se é assim que Deus pensa mesmo. Então, o Evangelho vai sendo substituído por essas novidades, especialmente aquelas que falam tanto ao nosso coração, ok? Porque isso é uma evidência de você já estar seguindo, de certa forma, um falso mestre. Porque ele está te oferecendo algo que você quer muito. Por isso você precisa conhecer como uma pessoa vive, e se o que ela ensina faz você viver como Deus quer, não como você quer. Nós não somos, a minha mente não é o critério da verdade, entende? Não é porque eu ouço e concordo com algo que aquilo é correto, que aquilo é certo. Quem sou eu para fazer isso com aquilo que eu ouço? Eu tenho que ter um critério, um guia seguro, como diz Baxter, né? Que é a palavra de Deus. E aí sim eu posso colocar na parede aquilo que eu escuto. Que quando eu coloco na parede, eu estou colocando meu coração na parede. Caso contrário, eu já estou sendo enganado pela hipocrisia, seja da pessoa que está falando, seja a minha própria. Paulo falou, não é? Haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina, pelo contrário, vão se cercar de mestres segundo as próprias cobiças. Por isso que é sucesso, hoje em dia, esse negócio. Porque Deus falou que seria assim, e o motivo é esse. Em outro trecho, nosso irmão Pedro nos ensina, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado ou difamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Esses falsos mestres fazem comércio das pessoas porque eles são avarentos, o texto fala. Estão buscando saciar seus desejos pessoais por meio de acúmulo de riquezas, poder e relacionamentos que concordam com o seu estilo de vida. Mas sabe por que eles conseguem? Por que dá certo? Por que será? Porque muitas das pessoas são exatamente como eles. Acreditam que seguir Jesus é para seu lucro pessoal. Eu não estou falando de seguidores daquelas seitas miseráveis que aparecem na TV. Não estou falando daquilo. Pedro escreveu, não foi para estas seitas. Falou, dentro do meio de vós, de vocês, da igreja verdadeira. Daqueles que são convertidos. Porque aqueles, pessoal, Satanás já está tranquilo com aquilo ali. Ele está preocupado com isso aqui. Acreditam que seguir Jesus é para o seu lucro pessoal. Então, nossa preocupação é com cristãos que, de forma semelhante, determinam, presta atenção, por favor, cristãos que determinam a qualidade de sua vida cristã por meio do nível de satisfação dos seus desejos pessoais, incluindo seus ídolos, de estarem satisfeitos somente quando as coisas estão do seu jeito, de se sentirem realizados em seus planos. E em meio a tudo isso, não se questionam se Deus está satisfeito com as suas vidas,
ou de que forma estão conseguindo obter o que desejam, ou se sua satisfação é simplesmente aquela satisfação mundana de viver por seus desejos, desejando conforme o seu entendimento da vida, para exibir sua vida egocêntrica perante aqueles que aprovam e aceitam como eles são. Isso está acontecendo dentro do povo que conhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. João escreveu: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Percebe? Concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Viver para satisfazer seus desejos. Os seus desejos estão de acordo com o que ela vê da vida, o que deve ser ou não deve. E para exibir esse estilo de vida e ser aprovado, aplaudido entre aqueles que aprovam, aceitam a viver do jeito que a pessoa é. Ela é si mesma. E nota que o antídoto para o mundanismo é se dedicar a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre um versículo bíblico. Isso é a vontade de Deus. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Percebe? Não é por acaso que a ordem de confiar no Senhor e não no seu próprio entendimento, ela vem após a pessoa se lembrar e obedecer os ensinos de Deus. Não te esqueça dos meus ensinos, guarda os mandamentos. Por quê? Porque fazer isto é a única maneira de não confiar no nosso entendimento e de confiar no Senhor. Não tem outro jeito. Se eu não estou fazendo isso, eu estou confiando no meu entendimento e não confiando no Senhor, porque o Senhor declarou a vontade dEle na palavra dEle. Não tem outra maneira. As verdades da palavra de Deus precisam estar no fundo do nosso coração, serem a substância mais importante no centro de controle do nosso ser, que é o coração, pois é do coração que toda a nossa vida procede, seja boa ou ruim, ela vem do que está no nosso coração. Provérbios 4:23, a gente leu lá no começo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Veja o que você está colocando lá dentro, veja o que você está retirando que não presta de lá de dentro, porque é dali, não da sociedade, não da dificuldade, não, nada, é dali que a nossa vida vai ser boa ou ruim, do que a gente está fazendo com que Deus nos ensina. E quando a gente não está usando a palavra para nos avaliar, também a gente não está tomando o remédio bíblico, que é a prática da palavra. Se eu não vejo como é que eu estou, como é que eu vou saber o que eu faço? Não tem como, eu não vou tomar o remédio. E aí, o que eu vou fazer? Vou criar minhas próprias regras, para ter uma ilusão de justiça, que é a justiça própria, para eu viver do meu jeito, e para eu ser aprovado do meu jeito. Já vimos em outro estudo, que foi Hebreus 4:11-16, o último, na verdade, que a palavra de Deus é poderosa para nos dar o diagnóstico e o remédio para qualquer estado da nossa vida, porque só ela corresponde à visão correta e minuciosa sobre nós mesmos, isto é, a visão que Deus tem sobre o que nós fomos no passado, antes de conhecer Ele, o que nós somos agora por estarmos em Cristo,
e o que nos tornaremos por meio da sua graça sobre nós. Ele que sabe, Ele que fala para nós, está escrito o que eu devo me tornar, no que eu serei aprovado ou não por Ele, está na Bíblia. Então, o compromisso prático, que eu queria desafiar todos nós, nenhuma novidade, é continuar no exercício, que a gente falou na última mensagem. Compromisso de arrependimento. É a mesma coisa que foi passado na última mensagem, tá bom? É exatamente a mesma coisa, para nos incentivar a não irmos atrás, ficar, não sei, deixa eu ver uma coisa. Não, procura se dedicar àquilo que você já estava fazendo, precisa começar a fazer. Tá bom? Amém? Senhor, agradecemos pelo tempo juntos aqui na Tua presença. Eu sei que no meu coração dos meus irmãos e irmãs aqui, há muita distração. Há coisas que nós queremos muito, há pensamentos que para nós são verdade absoluta e para o Senhor não são. Coisas que reforçam o nosso desejo, e muitas vezes esse desejo está contrário ao que o Senhor quer para nós, porque o Senhor tem um propósito de nos fazer algo diferente do que nós muitas vezes pensamos que nós devemos ser. E eu peço que o Senhor, pela sua misericórdia, Deus, pela sua graça, nos motive a gente essa semana, Senhor, hoje, a nos dedicarmos mais, a termos um devocional de melhor qualidade, de permitirmos que o Teu Espírito Santo, que tem esse papel, de nos levar à profundeza do nosso ser. A gente se enxergar pela Bíblia. Porque se a gente se enxergar pela Bíblia, a gente vai enxergar esperança. Porque o Senhor está falando para nós no que o Senhor quer nos transformar. Não permita que alguém aqui se contente, fique satisfeito consigo mesmo, se isso estiver desalinhado com o que o Senhor quer. Nos dá força, Senhor. Nos ajuda a identificar aquilo que nos distrai, aquilo que quer nos desviar. Nos ajuda a dizer não para porcarias que querem nos manter vivendo como se nós fôssemos desse mundo, que está indo todo para o inferno. Nos dá arrependimento verdadeiro, Senhor. Eu preciso disso, Senhor. É fácil a gente encher a nossa vida de coisas até boas e não gastarmos 15 minutos nos avaliando, escrevendo algo que realmente vai nos ajudar a agradar o Senhor. Te agradeço porque o Senhor nos motiva a fazer isso e nos ajuda, com certeza. Em nome de Jesus. Amém.